Olá, muito boa noite para você de casa, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Começa agora o nosso encontro, de todos os dias. Olha só, teve até uma noite aqui no nosso Conexão ND que a gente discutiu bastante sobre o suicídio, as causas e as consequências, principalmente para a família. E como teve bastante repercussão esse assunto, a gente decidiu fazer hoje um programa especial sobre depressão e, claro, os principais tipos de terapia que estão disponíveis hoje, para tratar e, quem sabe, até para curar a depressão. Então, se você conhece alguém que sofre com depressão ou se você mesmo já sofre aí com essa doença há algum tempo, fique com a gente. Eu sou Alexandre Mendonça e esse é o Conexão ND, sempre um assunto especial para você. Pois é, e hoje é quinta-feira é dia de Cacau Menezes, mas você sabe, que o Cacau está se recuperando ainda da Covid-19, ele que foi acometido, pelo coronavírus, mas ele já está em casa, está passando super bem, está se recuperando. Semana que vem, provavelmente, ele já vai estar aqui com a gente no Conexão ND, trazendo um convidado muito especial. Mas a gente está trazendo hoje aqui uma convidada também muito especial, ela que participou do quadro Terapia de Choque, que nós apresentamos aqui no ano passado ainda, 2019, ela é sócia fundadora da Humanamundi, que é um centro de terapias extraordinário que fica em São Paulo, e ela vai explicar para a gente sobre algumas das terapias que estão disponíveis hoje para tratar a depressão. Então, recebendo aqui com muito carinho a psicóloga Luciana Vanzo. Muito boa noite para você, Luciana. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigada a você pelo convite, Alexandre. É sempre muito bom estar com vocês. Boa noite a todos os telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, seja bem-vinda, Bom, a gente está sabendo aí que essa questão da depressão parece que acabou se proliferando mais, acabou virando também uma pandemia, no Brasil, aqui em Santa Catarina não é diferente também. Você já tem aí na Humanamundi, aí em São Paulo, recebido, claro, vários pacientes com depressão antes da depressão, Queria que você me falasse um pouquinho do perfil desses pacientes antes da depressão. Vamos falar no antes primeiro, tá certo? Sim. O meu setting terapêutico, antes da pandemia, nós tínhamos muitos pacientes depressivos, pacientes clientes, porque a gente tem que colocar aqui o corpo clínico, mas nós percebemos que isso aumentou de 50%. Então, antes da pandemia, eram pacientes que chegavam com comportamentos depressivos, com sintomas mais ligados à depressão, mas um comportamento que eles não sabiam muito dizer se era uma depressão ou não. Então, eram comportamentos como insônia, má digestão, sudorese, taquicardia, e que se confundia muito ali com ansiedade. Então, era uma porcentagem, antes da pandemia, menor do que hoje, e que às vezes ainda não ficava tão entendível para ele se era um transtorno ou se era simplesmente um plano sintomático apenas. Olha só. Não, e você falou que aumentou em 50%, Hoje os dados que a gente tem aqui são os dados do ano passado até 2019, são mais de 12 milhões de pessoas no Brasil inteiro que sofrem com depressão. Quer dizer, um número bastante grande, já provavelmente não contando ainda com a pandemia agora deve ter aumentado mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da Humanamundi. Vocês tratando pessoas com depressão, com estresse, ansiedade também. Como é que a Humanamundi trabalha? São várias pessoas, tem médicos também ou são só terapias? Como é que funciona? A Humanamundi é uma clínica integrativa. Nós trabalhamos corpo, mente e alma nos nossos protocolos e entendendo que sintomas são esses que nos chegam. Então, que clientes e pacientes são esses que nos chegam? Então, nós temos um corpo clínico, médico, desde o clínico geral, pediatra até geriatra. Então, a gente fala, tá bom, a gente tem a vida nas mãos, então nós somos um bebezinho, e aí a gente vai chegando no momento que a gente vai envelhecendo. Então, a gente tem esse cuidado integrativo de estabelecer nascimento, a morte, como que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, e entender, ser compreensivo e consciente de tudo isso. Então, a Humanamundi trabalha no protocolo integrativo, utilizando as práticas integrativas complementares, que hoje são 29 práticas. Então, desde 2006, essas práticas elas foram sendo usadas, inclusive, por laboratórios de hospitais renovados, extremamente importantes. Aqui em São Paulo, nós temos o servidor público, que eles têm um laboratório muito importante de práticas integrativas complementares, e que, dentre elas, estão ali, acupuntura, aromaterapia, constelação familiar, fitoterapia, dança-terapia,
E isso é muito bacana. Até a questão do reiki, que é uma imposição de energia com as mãos e que tem um laboratório realmente muito bacana em grandes hospitais. Então, essa energia trocada, né, essa cura proporcionada quando a gente pega a quarta força da psicologia, que é transpessoal, entendendo que essa conexão com a fé e essa espiritualidade, ela precisa ser integrada para que esse ser humano ele possa realmente se sentir com bem-estar, né? Porque a gente não fala de cura, a gente fala de saúde, autoconsciência e bem-estar. Então, elas são totalmente importantes. E a Humanamundi é uma clínica que foi desenhada, o DNA dela tem esse protocolo, com profissionais extremamente interessantes, porque eles também vêm com o DNA Humanamundi, que aí já é nato, né? A gente fala que a gente nasce com isso. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar essa questão de inclusão. Então, precisamos trabalhar essa questão de preconceitos, inclusive com algumas terapêuticas. Entendi. Agora, quando você fala que é integrativo, significa que é multidisciplinar, quer dizer, são vários profissionais atuando na mesma pessoa, na mesma patologia, digamos assim. Isso. Então, por exemplo, uma pessoa que chega em depressão, se ela vem encaminhada por um médico psiquiatra, né, que ele vem com um CID, nós vamos entender como que esse médico ele abordou e o que ele percebeu ali nesse paciente. Então, o que acontece? Esse paciente ele vai vir com um CID de depressão, ou um CID de misto de ansiedade e depressão. Nós reunimos o nosso corpo clínico e a gente vai entender, junto com esse psiquiatra, o que ele percebeu ali enquanto em sintomatologia. Inclusive, até se esse paciente ele está medicado, né? Porque se ele estiver medicado, a gente vai entendendo aqui que tem esse plano, essa nuvem, né, que ela abaixa, e a gente entra e faz com que ele consiga ter consciência e enxergar o que tem além disso, né? Como que eu posso perceber que, de repente, esse medo não é meu, que essa angústia não é minha? Como que eu posso perceber que essa insônia tem ali uma causa, que às vezes não é figura, mas é fundo, tem um plano sintomático e muitas vezes de efeito colateral, ou da medicação, ou até de crenças limitantes, né, que ele vem trazendo ao longo do tempo. E aí a gente monta, por exemplo, junto com a psiquiatria, a gente vai trabalhar crenças limitantes, nós vamos trabalhar essa questão de fadiga, né, o que esse corpo sente, e aí a gente pode trabalhar desde o corpo clínico com um clínico geral, com um médico do esporte, por exemplo, porque a gente precisa impulsioná-lo à prática do esporte, porque o esporte vai trazer esse benefício de bem-estar e ele vai sentir com que ele vai querer sair da cama, né? Como horta, como arte-terapia para projeção realmente desses sintomas, desses medos, dessas angústias, e como plano de fundo, que é o acolhimento, até na constelação familiar, quando a gente vai devolvendo o que não é da gente e a gente vai se colocando no sistema familiar no nosso lugar. Porque muitas vezes os clientes chegam na posição do pai e ele é o filho, por exemplo. Então, como que a gente vai colocando, né, essa persona nos lugares e a gente vai entendendo junto com esse cliente o que ele sente e o que ele vai resgatando de toda a sua história. Entendi. Porque é um resgate de história. Certo. Agora, assim, ó, nessa pandemia, né, quando começou lá em março e tal, você disse que aumentou em 50% a procura. Qual é o perfil hoje das pessoas que procuraram a clínica por causa da depressão? Qual seria o motivo, por exemplo, que eles apresentaram? O motivo que eles apresentaram foi realmente essa questão do isolamento social. Então, eu me isolo socialmente, eu tenho que aprender a conviver com uma comunidade chamada família, onde, né, a escola, o trabalho, muitas vezes me tirava daquela zona de conforto familiar, que antes é aquele colinho que acolhe. Só que, quando nós estamos nessa comunidade, a gente vai percebendo que cada um ali tem um papel. E os nãos, eles são ditos. Ou aqueles que não estão acostumados a dizer não, não conseguem colocar um limite, por exemplo. E aí é onde, o que acontece? A intolerância. A intolerância, ela chega muito forte, é muito presente. E aí o que vem enquanto sintomatologia? O sono. Então ele não dorme bem. Aí vai começar a se automedicar. E aí tem ali uma questão muito grave da automedicação, porque eles vão tomando, né, medicações fortes para dormir, que não tem não é essa aplicabilidade da medicação, mas começam a se automedicar e o aparelho digestório todo vai virando num looping. E aí o que acontece? Ele chega para a gente realmente num quadro mais depressivo, que é o quê? O choro constante, inapetência,
uma questão da autoimagem, então ele não consegue mais perceber aquele corpo como dele, ele vai querer se separar, porque ele entende que, de repente, ele se casou errado, e aí ele vai começar a perceber o filho de outra forma, principalmente quando esse filho começa a regredir. Por quê? Porque falta alguma coisa ali, eu não tenho mais conexão social. O vídeo também nos causa desconforto. E como que a gente faz isso? Né? E esses pais se sentindo cada vez mais incapazes porque no homeschooling ele não consegue dar conta, né? De abraçar e ouvir esse filho, e esses professores ao mesmo tempo, esse corpo, eles estão com medo, eles não sabem o que fazer, né? Porque está distante. Então, essa falta realmente de contato, ela nos trouxe bastante pacientes com estados depressivos. Então você Aqueles está dizendo... pacientes que... Pode falar. Não, então, o que você está dizendo é que essas pessoas, por exemplo, desencadearam a depressão durante a pandemia, não apresentaram, por exemplo, novos sintomas por causa de uma depressão já estabelecida. Não. Olha só. Aqueles que tinham uma depressão crônica, que já tinha, né, um CID, quadro, né? Um quadro depressivo, o que aconteceu com essa cronicidade? Claro, ela aumentou. Então, esse estar na cama, estar no escuro, esse choro aumentou, né, proporcionalmente. O que acontece? O psiquiatra, ele trabalhou muito mais, por quê? Porque ele vai ter que aumentar a medicação ou ele vai ter que associar a medicação. E aí, o que aconteceu, que foi bárbaro, assim, e eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui, porque a gente está percebendo que a ciência, ela está olhando muito mais para essa questão da saúde mental, né? Trabalhando muito mais e acolhendo muito mais essas práticas integrativas complementares, como recursos adjuntos, inclusive, nos tratamentos em geral, que não só os psiquiatras, no quadro depressivo crônico, por exemplo, nos encaminharam pacientes, mas também nutrólogos, olha só, homeopatas, gastros, dermatologistas, né? Porque os eczemas de contato, eles subiram, né? Oftalmologistas, porque a psicossomática, de repente, aconteceu de casos de depressão aqui, que a pessoa ela não conseguia enxergar, mas ela não tinha nenhum problema de acuidade visual, era totalmente somática, então, assim, aquilo que eu não quero ver. Então, as doenças psicossomáticas, elas se associaram muito à questão da depressão crônica. E aí, nas práticas integrativas complementares, a partir do nosso protocolo integrativo, a gente trabalhou o quê? Não a depressão crônica, porque o psiquiatra já está trabalhando, mas o efeito colateral. O que tudo isso está ocasionando? E aí, efeitos colaterais, eles são diferentes. Não dá para a gente ter um efeito colateral de uma insônia, por exemplo, sendo que aquela pessoa não tinha insônia antes. Ou, se ela tinha, outras coisas começaram a acontecer, como o medo da noite chegar, por exemplo. E aí a gente tem que trabalhar o medo da noite chegar, né? Então é muito mais complexo. Eu acho que essa questão do isolamento social, ela trouxe essa questão crônica. Agora, tem algumas pessoas que contaram, né, relataram, às vezes em entrevistas, em reportagens que a gente fez até sobre a questão da depressão, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Alguns diziam, por exemplo, que não conseguiam atravessar as pontes aqui que ligam a ilha ao continente, que não conseguiam, às vezes, entrar no próprio apartamento porque imaginava que o apartamento ia desabar em cima da cabeça deles. Já estavam num quadro depressivo até bastante avançado. Quer dizer, sintomas que as pessoas já com uma certa depressão não apresentavam, por causa da pandemia, acabou extrapolando, é isso? Síndrome do pânico, né? Essas sensações de pânico que paralisa ou simplesmente das fobias, bem como transtornos obsessivos compulsivos, tudo isso aumentou em grande proporção. Inclusive transtornos obsessivos compulsivos de simetria. O que acontece com a pandemia, né? Com esse isolamento social? A pessoa ela não tem mais o controle nas mãos. Então, se eu não tenho o controle nas mãos, eu estou em descontrole, como que eu faço para me organizar? Como que eu faço para organizar a questão da psicoeducação mesmo, né? Essa questão mais neuroplástica de falar assim, caramba, o que estava acontecendo agora? O que está acontecendo e que eu não tenho mais nas minhas mãos? Então, a falta de controle faz muitas vezes as pessoas não quererem atravessar a ponte, porque eu não sei onde vai dar, né? Eu não quero entrar no meu apartamento porque, de repente, ele sim pode cair, né? Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer no futuro.
Então, quando a gente fala em depressão, a gente está falando lá, né, dessas imagens do passado, aquilo que a gente viveu, nessas crenças limitantes, né, essas questões de paradigmas que precisam ser rompidos, essa questão de cristalização de ego que precisa ser olhado. E quando a gente fala, né, do misto, que é o que começou a chegar a partir da pandemia, também vem o processo ansioso. Então, é assim, Claro. o que eu faço se eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? Como que eu volto a trabalhar na minha empresa se eu moro com os meus pais que são idosos? E aí, a partir daí, eu preciso olhar para uma questão de ou peço demissão, ou eu abro um negócio, me arrisco nesse momento, ou simplesmente começo a fazer uma transição de carreira para descobrir os meus talentos. Então, quando a gente vai lá para a ansiedade, no consultório, aí sim, aumentou, eu acho que 60% ou mais Puxa, de pacientes com ansiedade. E aí, entendi. transtornos ansiosos de fato. Quando tem um transtorno obsessivo-compulsivo, de simetria ou de comida, Uhum. e aí essas patologias mais graves associadas ao corpo que ele não reconhece mais, Claro. né? Agora eu queria entender um pouquinho, Luciana, dessas terapias que vocês realizam, né? Aí na Humanamundi em São Paulo. Quero saber Sim. também quais são os planos da Humanamundi daqui para frente. Se por um acaso vocês estão pensando em montar uma clínica dessa em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, mas isso já já a gente vai conversar depois do intervalo, tá certo, Luciana? Fica por aí. Daqui a pouquinho a gente volta então com o nosso Conexão ND, falando, claro, sobre terapias alternativas, né, para tratar a depressão. Se você não conhece, vai conhecer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltando com o nosso Conexão ND, nesta quinta-feira, você sabe, Cacau Menezes deve voltar na próxima quinta-feira, porque ele está se recuperando lá da Covid-19, né? Infelizmente ele teve aí o coronavírus, mas já está em casa, está super bem, está medicado e está se recuperando devagarzinho, tá certo? Semana que vem a gente vê se ele está de volta. Bom, a gente está conversando hoje sobre terapias alternativas, vários tipos de terapia para poder tratar a depressão. Estamos aqui com Luciana Vanzo, que é psicóloga e é sócia fundadora, né, do Humanamundi, da Humanamundi, que é um centro aí de terapias integrativas, né, Luciana, que você comentou com a gente agora há Sim. pouco. Eu queria te perguntar agora exatamente sobre essas terapias, que a gente já falou sobre a procura que aumentou aí cerca de 60%, né, das pessoas que têm depressão. Por exemplo, uma pessoa chega aí com esse diagnóstico de depressão, já com o código lá do psiquiatra, né, dizendo que é depressão, às vezes por causa também de uma ansiedade e tal. Qual é a abordagem que vocês fazem? Como é que vocês começam a receber esse paciente? Por exemplo, com o nosso psiquiatra, a gente trabalha, claro, de uma forma integrativa. Então, na Uhum, consulta dele, por exemplo, o psicólogo desse paciente, o Humanamundi, ele está sempre presente. Então, nós certo. estamos sempre presentes. Uhum, Aquele que chega de outro psiquiatra, a gente faz todo um processo de anamnese, que é extremamente importante. Não só uma anamnese, quando a gente fala do todo, né, da história de vida dele, mas também a gente inclui a anamnese espiritual, quando a gente fala da espiritualidade no campo da saúde, só né? explica pra gente o que é a anamnese, o pessoal de casa entender. A anamnese é um questionário, é como se fosse um Uhum, questionário com várias perguntas que dizem respeito à vida desse cliente, desse paciente, que ele vai falar tanto da vida dele, desde a infância até medicamentos hum, que ele toma, se ele já ah, teve tá. algum surto, se ele já teve alguma internação. Então, a gente vai fazer ali um apanhado, vai ter um apanhado de informações acerca da vida desse paciente. A Uhum, partir daí, a gente monta o protocolo com as entendi. técnicas integrativas complementares. Claro. Então, já tivemos uma paciente em depressão, que até minha Hum, sócia Cristina Barros, ela atendeu aqui, uhum, e que foi lindo um processo, né, que ela está super bem hoje, e que ela nos chegou muito mal. Então, qual foi o protocolo montado? Né? Mas como é que Desde ela chegou? acompanhante... Mas fala pra gente primeiro como Oi? é que ela chegou. Como é que ela chegou? Ela chegou muito mal, ela chegou muito apática, né? Ela tinha insônia, era uma família muito preocupada, então medicada, e uma senhora já, né? Então, quando a gente fala dos 60 a mais, aí tem uma Compli- diferença, inclusive na questão da apatia. E foi Hum, feito um protocolo
baseado em quê? Em trazer essa mulher de volta. E como que traz essa mulher de volta? Para ela, em primeiro lugar, e para essa família, né? Que essa família estava esperando. E aí, sim, iniciou-se todo um protocolo, ela já tinha um psiquiatra próprio, e aí, sim, muitas sessões de psicoterapia, acompanhante terapêutico, arte terapia, horta, né? A gente pode até empregar ali aromaterapia, quando a gente vai trabalhar esse aroma, e o que que isso vai trazendo animicamente para esse corpo, dentre outras terapêuticas, acupuntura, né, que é extremamente importante quando a gente fala dessas cadeias musculoesqueléticas, desses pontos, né, que a medicina chinesa traz, que são tão importantes para o ser humano. Então, a gente usa muito a acupuntura aqui e tivemos um resultado realmente impressionante. Então conta pra gente, Lu, como é que, por exemplo, uma arte-terapia dentro desse protocolo, né? O que que uma arte-terapia, a questão da plantação, né? Do hortifruti ali que vocês fazem também, porque até eu já estive, né, lá na Humana Mundi, aí na Humana Mundi, e tem vários espaços, né? Vocês têm várias salas diferentes e tal. Por exemplo, a arte-terapia, como é que ela funciona para uma pessoa com depressão? A arte-terapia, a gente trabalha muito essa questão, né, a necessidade dessa fluidez. Então, a gente trabalha com argila, trabalha as mandalas terapêuticas, né, desenhando com o dedo, fazendo mandalas vivas, né, com as coisas que a gente consegue na natureza, né. Tem toda uma função do mandalar e de trazer essa arte de uma forma que ela se sinta viva. A gente trabalha teatro, a gente Teatro trabalha também? escrita criativa, e isso tudo é arte, né? Telas, pinturas em telas, aí a gente vai conseguindo entender que esse cliente tem um potencial, um talento ali, que ele nunca olhou para aquilo. E aí, a partir daí, a gente começa a pegar esses sintomas, que a gente considera mais graves e estruturais, a partir da psiquiatria, e trabalha essa projeção nos trabalhos de arte e terapia. Então, a argila, por exemplo, é excelente para isso, porque a gente vai descobrindo exatamente essa emoção que vai sendo projetada a partir da arte. Entendi. No caso dessa moça, então, que vocês tiveram, né, que vocês receberam aí, que fizeram arte-terapia com ela, o que que começou a aflorar nela, por exemplo, depois de uma arte-terapia, depois da argila e tudo mais? É exatamente essa pulsão de vida, né? Então, enquanto eu estou na cama, no quarto escuro, eu não faço nada. Aí, a partir da arte, a partir daquilo que é vivo, a partir dessa horta que eu venho, que eu rego, que eu dou conta, que eu cuido, né? Que eu entendo que esse ciclo de vida, de morte e vida, é super importante. Aí eu saio dessa cama, porque eu quero viver, eu quero ver as cores da vida, né? Então, a arte traz isso, o poder de nós percebermos que o nosso cérebro tem cores, e que a gente volta a entrar em contato com esse mundo colorido, com esse mundo que esquenta o coração, com esse mundo que acalma. E aí, a partir daí, vai para onde? Muitas vezes vai até para a comida, porque cozinhar é uma alquimia. Então, o acompanhante terapêutico, né, trabalhou muito essa questão dentro de casa, de organizar as coisas, de deixar tudo mais lindo, mais belo, né, com muito mais verdade. E aí ela foi indo, e é claro, e as portas e as janelas foram se abrindo literalmente, né? Então, o sol já entrava, a claridade já entrava, o ar já entrava, já existia essa troca, né? Porque a depressão, ela é essa clausura emocional. Então, a gente fica muito quietinho ali, muito enclausurado. Quando a gente projeta isso, as nossas dores, aí a gente consegue realmente abrir as Quer janelas. dizer que a pessoa acaba ressignificando aquilo também, as dores que ela tem da depressão? Ressignifica. Ressignifica porque ela começa a ter mais consciência. Quando eu tenho mais consciência acerca daquilo que me paralisa, eu tenho cliente que fala assim, nossa, ter consciência dói, né? Eu queria tanto voltar lá para o meu inconsciente, né? Mas não volta, porque dói, claro que dói ter consciência. Quando a gente percebe quais são as nossas fraquezas, nossas fragilidades e também as nossas forças, a gente entra em contato com o que é mais sublime, o que é mais puro da gente, a nossa essência. Então dói, porque é aquele negócio, a casa cai, né? É aquela expressão que eles trazem muito, nossa, minha casa caiu, porque agora eu estou entendendo que eu não sou tão fortão, né? Eu não sou super-homem. Eu posso, sim, ser frágil, né? Eu posso chorar, eu posso olhar para a vida de outra forma, eu posso contemplar o sol, eu posso viajar, eu posso fazer amizades, eu posso me relacionar.
né? Entendi. Então, é claro que por isso que tudo é ressignificado. Tudo é Entendi. ressignificado. Tem acho que eu posso chamar que é uma terapia que vocês fizeram uma vez aí na Humanamundi, com flores. Eu vi que você colocou em cima de uma mesa várias flores e tinha um vaso em que a pessoa tinha que montar esse vaso. O que significa essa terapia, hein? Eu trabalho muito eu gosto muito de trabalhar com flores, né? E eu percebo como que a construção e a desconstrução é feita. Então, eu espalho muitas flores e eu pego um vaso transparente e aí, a partir dali, eu falo para o cliente, olha, aqui está o seu material. E aí, a gente vai percebendo como que esse inconsciente ele está. Então, ele faz lá o arranjo dele. Quando você olha o arranjo, ele olha o arranjo e aí a gente vai fazendo outro arranjo espelhado, puxa vida, né? Olha aqui, essas folhas eu poderia tirar, esse caule eu poderia limpar, né? A simetria aqui poderia ficar mais organizada. E aí ali ele percebe essa desorganização. Então, dentro, esse inconsciente é o quanto eu estou desorganizado, e quando essas flores vêm que está fora e mais organizada, eu falo assim, caramba, eu estou conseguindo enxergar nesta água aqui essas hastes, que é essa minha estrutura. Se eu não limpo isso, eu não consigo. Não adianta eu pegar todas aquelas flores que vieram do mercado de flores e tuchar num vaso. Eles percebem a importância de organizar essa mente, de organizar esse pensamento. Então, a terapia floral ela é extremamente interessante e importante e a gente coloca isso em determinados passos do processo terapêutico. Luciana, para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, eu gostaria que você dissesse para a gente, então, o que uma pessoa precisa fazer para curar uma depressão, se é possível curar a depressão, na sua opinião? A gente não fala em cura, a gente fala em saúde e bem-estar, né? O que é necessário? Pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda, né? Eu acho que, inclusive, nós só não aumentaram a procura, só não aumentou a procura porque as pessoas ainda não pedem ajuda. E quando pedem ajuda, aí vai para uma internação quando a gente fala de um transtorno depressivo de grau maior, infelizmente. Agora, quando ela consegue pedir ajuda, fica tudo mais fácil, porque aí ela vai poder contemplar tudo aquilo que ela tem dentro dela, que é a própria essência. Né? E aí, é claro, os familiares e os amigos também estão pedindo ajuda por pessoas que não pedem. Então, é a conscientização de pedir ajuda para que essa pessoa consiga ter saúde e bem-estar. Quem quiser saber mais, de vida. Maravilha, quem quiser saber mais tem o site, né, que é humanamundi.com, e no Instagram a pessoa pode também seguir, né, no Instagram. Sim, que é o Humanamundi. Então, o Facebook Humanamundi, @Humanamundi, né, quando a gente fala do Instagram, e www.humanamundi.com, quando a gente fala do nosso site. Maravilha. Luciana, quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui. Prazer foi nosso. Imagina, eu que agradeço mesmo, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada a todos. Só a última coisa rapidinho, tem chance de ter uma Humanamundi em Florianópolis algum dia? Tem chance. Tem chance pandemia mesmo? nos parou, a pandemia nos parou, mas tem muita chance, sim, de ter uma Humanamundi em Florianópolis. Já temos interessados em Florianópolis, inclusive. Que legal. Ano que vem, provavelmente. 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 Maravilha. Vamos ter outras informações sobre isso em breve, né? Obrigado, Lu. Grande abraço para você, grande beijo. E ótimo fim de semana para você aí. Tchau, tchau. Igualmente. Até mais. Brigadão. E também agradeço a você que até agora ficou aqui com a gente, né? Obrigado pela audiência. Amanhã vai estar com a gente Rafael Polito, trazendo especialista em segurança pública Benê Barbosa, que a criminalidade diminuiu mesmo, hein? Mesmo com a venda de armas aí de fogo. Então você não pode perder. Grande abraço para você e até amanhã.